Boa noite, pessoal. Eu resolvi fazer essa apresentação aqui justamente para dar uma explicação para vocês sobre essas leis da gravitação. Então, vocês podem notar aqui que as leis da gravitação, basicamente, né, as primeiras que foram propostas foram as leis de Kepler. E elas são essas três aqui. A primeira lei de Kepler, né, a lei das órbitas, ela diz que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol, né, ocupa um dos focos. Então tem um desenho aqui, né? Esses são os focos da elipse, que são pontos, né, equidistantes entre, se você traçar um raio médio que entre esse ponto e a elipse e entre esse ponto e a elipse, a soma dessas distâncias ela permanece constante. Então esses pontos são chamados de focos. A segunda lei de Kepler, ela é a lei das áreas, né? Ela estabelece que o segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Então o Sol estando aqui, né, o planeta aqui aparece em 4 posições, essas duas posições aqui mais afastadas, essas mais próximas ao Sol. Se ele varre essas áreas iguais em tempos iguais, essa área aqui é igual a essa, isso significa que por esta parte aqui, quando ele está mais próximo do Sol, ele tem maior velocidade do que quando está mais afastado. Essa é uma das consequências da terceira lei da segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. A lei estabelece que o quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante K igual para todos os planetas, né? Então seria isso aqui, o quadrado do período, né, t ao quadrado, dividido por r ao cubo, né, que seria o raio médio da órbita. Esse quociente aqui é igual a uma constante. Essa constante nós vamos ver mais tarde ali qual é o valor dela, né, o que entra nela. Então, consequentemente, nós dizemos assim que o quadrado dos períodos de revolução dos planetas em torno do Sol é proporcional ao cubo dos raios médios de suas órbitas, né? Seria uma outra maneira de enunciar essa terceira lei de Kepler. Então, anos mais tarde, o Isaac Newton propôs uma lei de gravitação universal. Então, ele diz o seguinte, que a força de atração de natureza gravitacional entre dois corpos, ela é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa lei a gente já andou utilizando em algumas aulas, né? Nós fizemos tivemos alguns problemas relacionados a ela, né? Então, aqui só para a gente reforçar. Essa lei da gravitação, ela tem ela dá a possibilidade de você deduzir a terceira lei de Kepler a partir dela. Então, inicialmente vamos considerar o seguinte, que um movimento orbital seja bem próximo ao movimento circular. Assim, nós podemos igualar a força gravitacional à força centrípeta. Então, nós fazemos isso aqui. Isso aqui é uma expressão da força centrípeta em função da velocidade angular, né, que nós vimos lá no movimento circular uniforme, ou ela pode se apresentar desta forma também, m que multiplica v ao quadrado sobre r. Né? São equivalentes. M vezes ômega ao quadrado r e m v ao quadrado sobre r. Então, nós igualamos a atração gravitacional, né? Colocamos depois do sinal de igual a mesma quantidade. G que multiplica m1 vezes m2 dividido por r ao quadrado. Aqui também. Muito bem, para um objeto em órbita da Terra, é preciso considerar que a massa 1 vai ser a massa da Terra e a massa 2 vai ser a massa do objeto. Assim, a massa aqui fica simplificada, né? Vocês podem ver que ela desapareceu daqui porque nós consideramos a massa 1 igual da Terra, a massa 2 igual ao do objeto, então
Se tem a mesma quantidade em ambos os lados, nós tiramos, ficou só em função da massa da Terra, que para a Terra, no caso, é uma constante. E do lado de cá, né, também a massa foi simplificada, né, ficando apenas em função da massa da Terra aqui. Ora, aqui nós podemos ver que se a gente passar esse raio dividindo aqui para cá, vai ficar R vezes R ao quadrado, que vai resultar em R ao cubo. E no lado de cá, né, esse R está sob o traço de fração, e aqui R ao quadrado, então nós podemos simplificar um dos R's aqui deste lado com esse R, e nós temos o resultado V ao quadrado igual a G vezes M dividido por R, que vai ficar no final das contas em V igual a raiz quadrada de Gm sobre R. Ok, mas nós consideramos aí essa velocidade angular como sendo 2π sobre ômega. Aliás, esse ômega aqui é igual a 2π sobre t. Então seria o 2π, que seria o ângulo de uma volta, um ângulo em radiano correspondente a uma volta completa, e o t seria o período, que é o tempo para dar uma volta completa. Isso nós vimos lá no movimento circular uniforme. Dessa maneira, né, ômega ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado sobre t ao quadrado. E isso igual a Gm sobre R ao cubo. Ou fazendo algumas inversões aqui, né, os acertos algébricos, né, nós passamos aqui o t ao quadrado no lugar do Gm e o Gm no lugar do t ao quadrado. Então, nós ficamos com t ao quadrado sobre R ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre Gm. 4 é uma constante, π é uma constante, né, sendo ao quadrado ele continua constante. Para a Terra, a constante de gravitação universal multiplicada pela massa da Terra vai ser uma constante. Então, todo esse lado aqui, ele é uma constante. Né? Lembro que lá, quando nós apresentamos aqui a terceira lei de Kepler, né? T ao quadrado sobre R ao cubo igual a uma constante. Então, nós achamos o valor dessa constante para o caso de uma órbita na Terra, né? De um objeto que esteja em órbita da Terra. Certo? Então, podemos também, naquele mesmo raciocínio, apresentar nesse formato aqui. T ao quadrado igual a 4π ao quadrado sobre Gm, que multiplica R ao cubo. Então, quando que é conveniente usar essa forma ou essa forma? Nesse caso aqui, quando nós queremos, por exemplo, calcular a velocidade de um corpo que está a velocidade tangencial de um corpo que está em órbita da Terra, né, conhecendo a distância que ele está da Terra. Né? Quanto menor essa distância, né, se nós notarmos aqui, né, que ele fica debaixo do traço de fração, quanto menor essa distância em relação ao centro da Terra, maior tem que ser essa velocidade. Né? E isso é algo até intuitivo, né? Porque quanto mais próximo da superfície da Terra, maior deve ser a sua velocidade para que ele consiga manter a sua órbita. Né? Outra maneira que nós podemos fazer, por exemplo, aqui, se nós isolarmos esse R, colocarmos o R no lugar do V ao quadrado e colocarmos o V ao quadrado aqui embaixo, nós temos, sabendo a velocidade de órbita do objeto, nós podemos calcular a distância que ele está. Aqui, esta formulação, ela permite que você determine, por exemplo, se você conhece o período de revolução do objeto que está em órbita, você pode determinar a distância que ele está. Né? Vai ser aqui no lugar do R ao cubo. Né? Para você determinar isso aqui, então você isola o R ao cubo aqui, né? E daí do resultado você extrai a raiz quadrada. Né? Então, eu vou apresentar para vocês agora os problemas que estão sendo propostos e daqui a pouco nós retornamos.
Então, retornando aqui, nós temos os seguintes problemas sobre aplicação, né? São exemplos de aplicação da gravitação universal. Problema 1. Você já deve ter observado que em transmissões internacionais, quando o correspondente está do outro lado do mundo, há um lapso de tempo entre a finalização da pergunta do âncora do telejornal e o início da resposta pelo correspondente. Um dos motivos para essa demora é a distância que os satélites geoestacionários se encontram em relação à superfície da Terra, a qual é percorrida pelo sinal de telecomunicação, que viaja à velocidade da luz. Demonstra que tal afirmação é verdadeira por meio de um cálculo da altitude desses satélites. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão determinar a altitude desse satélite geoestacionário. Como que você vai fazer isso? O satélite geoestacionário ele tem uma característica própria. O período de revolução dele em torno da Terra é igual ao período de rotação da Terra. Então, para que ele fique sempre sobre o mesmo ponto sobre a superfície da Terra, ele deve ter deve permanecer sempre em cima do mesmo ponto. Então, com isso, se a Terra dá uma volta completa em 24 horas, ou seja, o seu período de rotação é 24 horas, a revolução do satélite em torno da Terra, a órbita dele, também tem que durar 24 horas. Então, conhecendo esse período, você pode aplicar diretamente na terceira lei de Kepler, e aí resolve esse problema. Problema 2. O GPS consiste numa constelação de 24 satélites. Cada um deles circula a Terra 2 vezes por dia. Determine a altura das órbitas do GPS e a velocidade com que os satélites orbitam a Terra. Nesse caso, semelhante ao primeiro caso, lá, que é a altura das órbitas, você vai determinar partindo do princípio de que ele circula a Terra 2 vezes por dia, portanto, o seu período é de 12 horas. Enquanto a Terra dá uma volta completa em 24 horas, em 24 horas eles vão dar 2 voltas, ou seja, o período de rotação, de órbita deles é de 12 horas. Então, com base nisso, usando a terceira lei de Kepler, você vai poder determinar a altura das órbitas. Depois, a velocidade com que esses satélites orbitam a Terra, você calcula pela outra expressão, aquela expressão que estabelece a relação entre a velocidade e o raio da órbita, Lembrando que sempre tem que pensar que essa distância é em relação ao centro da Terra. Então, vocês terão que descontar o raio da Terra. Então, o problema 3 é um problema semelhante ao anterior. A Estação Espacial Internacional, ISS, completa 15,7 órbitas por dia, ou seja, um dia de 24 horas, ela dá quase 16 voltas em torno da Terra. Determina a altitude em relação à superfície da Terra e determina a velocidade da sua órbita. É o mesmo tratamento do problema anterior. Então, não tem segredo, apenas que o período dela é bem mais curto, vai dar de alguns minutos. O problema 4 envolve uma explicação mais teórica. A maré é um dos fenômenos naturais mais conhecidos. Esse fenômeno é percebido como um movimento periódico de subida e descida no nível da água, claramente perceptível em grandes massas líquidas como os oceanos. Explique como a atração gravitacional da Lua e do Sol provoca o fenômeno das marés. Qual é a periodicidade entre a maré alta e a maré baixa num determinado local? Então, para saber isso, então vocês vão ter que saber quando que a Lua e o Sol estão alinhados, que isso faz um tipo de maré mais intenso, e quando que a Lua e o Sol estão em um ângulo de 90 graus, a linha entre eles está
formando um ângulo de 90 graus. Certo? Nesses casos, né, a maré ela já não é tão intensa, né, a chamada maré de quadratura. Então, a explicação do fenômeno das marés também se dá utilizando a lei da gravitação de Newton. Então é isso. Eu espero que esse subsídio ajude-os a responder as perguntas e nos encontramos na quarta-feira. Até mais.